E aí, Leite? Como é que vai, minha Oi, gente, tudo bem? joia preciosa, Lê? Elas querem ouvir você, uma mulher real que restaurou. Eu também sou real, né? Mas é sempre o mentor, parece que é uma coisa mais, mas ela é mentora, ela estuda. Não, você que viveu a experiência da restauração. Quero que você compartilhe aí a sua história de sucesso, que é brilhante, que é inspiradora. E passe para elas tudo isso, como é possível, onde você estava e o que você experiencia hoje, tá bom, minha joia? Vai lá, manda ver e brilhe que você merece. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Letícia. Já peço um pouquinho de desculpa aí por questão da minha voz, porque eu tô um pouquinho gripada, mas vai dar tudo certo. E eu tenho 30 anos, né? Sou de Goiânia, Goiás. Exatamente há um ano atrás, nesse mês nós estamos em outubro, né? Eu estava me separando do meu marido. Então, em outubro de 2024, eu tinha acabado de descobrir uma traição, e para mim aquilo ali foi o ápice é, na minha vida que aconteceu, que foi a minha família se desfazendo, né? Eu vi diante dos meus olhos a minha família se desfazendo, meu marido saindo de casa, e esse momento foi um momento para mim que eu pude entender realmente o valor, né, do que é um casamento, do que é uma família, o valor real. Porque foi quando meu marido saiu de casa que eu consegui entender isso. Então, depois que eu me separei, descobri traição, eu passei por muitos momentos ali aquele momento que eu acho que muitas de vocês sentem, né? Principalmente quem se identificar com o meu caso, que é um caso de traição, que é aquele momento que você se sente rejeitada, abandonada, aquele momento injustiçada, como assim, né? A gente estava num casamento, eu me sentia uma mulher sábia, uma mulher que edificava meu lar. Esse era o meu ponto de vista. Mas não era. Eu estava completamente cega. Completamente. Eu sou professora, sou empresária, eu tenho escola de natação, então eu sempre tive a minha área profissional bem sucedida. Sempre trabalhei, sempre fui independente, sempre tive o meu dinheiro. Então, isso me cegou completamente. Eu estava vivendo um casamento é, doente e eu não conseguia enxergar. Então, quando eu descobri a traição, eu simplesmente joguei a culpa toda nele. Tirei o meu, minhas responsabilidades, e pelo fato de ter um ato de traição, que é um ato que requer e fere um caráter, né? A questão do caráter, eu simplesmente coloquei a culpa tudo nele. Então, eu levei a traição, a nossa separação, como algo assim, ai, estou me livrando, né? Estou me livrando de um casamento que poderia estar ainda mais me prejudicando, porque ele me traiu. Então, assim, pelo fato dele me trair, eu tive esse sentimento. Então, eu acredito que muitas das meninas que estiver me ouvindo e se identificar em relação à rejeição, abandono, traição, a gente tem essa tendência de tirar nossa responsabilidade e jogar por outro. No caso, eu joguei pelo lado do meu marido. Então, assim, quando eu estava me separando, eu ainda sentia aquele arzinho assim, ó, tá tudo bem, ele me traiu, eu vou seguir minha vida, sou nova, empresária, independente, e ele que vai levar a fama de o homem que destruiu a família, que resolveu sair de casa, que perdeu tudo para viver uma aventura fora do casamento. Então, eu ainda senti esse ar. Então, esse ar de independência, de superioridade veio. E eu, assim, fui conduzindo de uma forma que, tipo, tá, vou, né? No começo eu me senti mal, fiquei bastante.
mexida com tudo que estava acontecendo, mas eu ainda segui com um ar de superioridade, que é aquele ar de que eu não fiz nada de errado, quem fez de errado foi ele. Então eu segui dessa forma. Só que não é bem assim, né? Então, passou alguns dias, alguns meses, né? Uns 3 meses depois, eu mexendo no Instagram ali, apareceu, né, o vídeo da Renata. E aí, na hora que apareceu o vídeo da Renata, ela falando tudo mais, eu olhei assim e pensei, ah, nossa, agora as pessoas fazem vídeo de tudo quanto é conteúdo para tentar, né, conseguir um engajamento ou até mesmo ganhar dinheiro com isso, porque ela veio com palavras bem específicas, né? Questão de divórcio, de reconexão, de casamento, de família. Então, na hora que eu bati o olho assim, eu falei assim: opa, peraí. Mas eu não sei, né? Não sei se isso realmente é o que vai dar certo ou o que eu preciso. Então, assim, eu fiz uma oração muito sincera com Deus. Quando eu fiz essa oração, eu falei: Deus, é, eu sei que a família é importante. Eu sei que família é projeto de Deus, que divórcio, separação não é um princípio do Senhor, que não, você não quer o meu fim seja esse, mas eu quero que o Senhor coloque pessoa e algo na minha vida que seja enviada diretamente de ti. Eu não quero gastar dinheiro à toa, eu não quero me desesperar e sair comprando cursos, sair comprando palestras, livros, para simplesmente não ter o resultado que o Senhor quer para mim, que o Senhor quer me direcionar. Então, eu fiz uma oração muito sincera, e quando eu fiz essa oração sincera, eu fiz o cadastro, né, no Instagram da Rê. E aí depois eu recebi uma mensagem, e aí quando a equipe dela me ligou, foi algo assim sobrenatural. Porque na hora que ela falou comigo e ela começou a falar em relação à neurociência, ao estudo do cérebro, do comportamento e ao estudo, né, da nossa mente, isso despertou algo assim surreal dentro de mim, porque eu estava saindo daquele mundo que eu estava de eu sou cristã, eu vou para a igreja, eu assisto culto todos os domingos, eu tomo santa ceia, eu faço campanha e esse é o certo. Eu tô fazendo a minha parte. Então, quando veio essa questão do estudo do cérebro mesmo, isso me despertou algo muito forte, que eu falei assim, é isso que eu tenho que entender. É isso que vai mudar a minha vida. Então, quando eu falei com a equipe da Rê, foi algo que me despertou e algo que fez toda a diferença, que ela fala que é os princípios cristãos, né? Então, assim, tem o estudo da mente, mas com o princípio cristão, que é de Deus. Então, foi a junção mais perfeita que aconteceu na minha vida, que eu conheci, e aí eu comecei a mentoria. Então, eu comecei a mentoria em dezembro, tá? Do ano passado. Foi bem ali pertinho do Natal, do Ano Novo, foi um pouquinho antes. Então, eu comecei a mentoria. E aí logo veio o recesso de final de ano, mas quando eu comecei eu já tive grandes avanços. Por quê? A partir do momento que eu comecei a assistir os vídeos, começou a cair fichas, começou a cair muita coisa que eu não entendia sobre o comportamento da nossa mente. Então, eu fiz algumas anotações aqui, eu quero mostrar para vocês. Eu tenho meu caderno, né, das anotações da mentoria. Tenho muita coisa escrita aqui, muita coisa mesmo, porque eu me dediquei, eu estudei, eu assisti os vídeos, eu comecei a me envolver de corpo e alma com a neurosintonia, porque foi algo que eu sei, que foi Deus que colocou para mim, que foi o caminho que ele falou assim, ó, Letícia, você fez a sua oração, então eu tô te entregando o caminho. E é isso que você tem que seguir. Porque eu faço o que é sobrenatural. O que é natural é você que vai fazer. É você que vai estudar, é você que se vai dedicar, é você que vai aprender.
O que é sobrenatural sou eu. Mas o que você tem que fazer, a sua responsabilidade é você. Então eu internalizei isso. Eu peguei isso para mim de corpo e alma e falei assim: então é isso. Então vamos lá. Então eu comecei a assistir os vídeos, comecei a assistir a mentoria, e eu lembro que ela falou assim para mim na mentoria, quando bem no comecinho, né? Porque foi em dezembro do ano passado, ela falou assim: escolhe uma palavra para o seu ano de 2025. E essa palavra você vai escrever, vai colar, vai colocar na sua tela de celular, vai colocar na sua geladeira, e é essa palavra que você vai seguir. E eu escolhi a minha palavra para 2025, que foi transformação. Foi a palavra que eu escolhi. E eu escrevi ela bem grande, coloquei na minha janela, na minha geladeira, ela tá lá até hoje, porque eu vejo essa palavra todos os dias. Porque eu declarei, desde quando ela pediu para me escolher, a transformação na minha mente, a transformação no meu comportamento, a transformação na minha casa, na minha família, no meu casamento. Então eu me dediquei, eu comecei a assistir todos os vídeos, né? E para mim, a minha que eu fiz algumas anotações aqui que eu quero passar para vocês, que é qual foi o meu maior desafio, né? Quando eu iniciei, qual foi o meu maior desafio na mentoria? Foi eu entender os pensamentos intrusos, porque assim, é muita coisa que a gente pensa, é muito pensamento que vem, principalmente com a nossa situação. Quem está passando passou por traição, rejeição, abandono, né? Então, assim, vem muitos pensamentos. E todos os dias eu lutava com esses pensamentos intrusos. E quando eu comecei a mentoria, foi isso que aconteceu. Ela começou a me dar consciência, eu aprender sobre os meus pensamentos, o meu comportamento, ter a consciência dos meus erros, sair do vitimismo. Uma das minhas maiores viradas de chave foi entender que a vida é um eco. Quando eu entendi isso, que o que estava acontecendo dentro do meu casamento, toda a desconexão, as brigas, porque nada batia mais. É, eu tenho 6 anos de casadas, mas já de relacionamento, uns 12 anos juntos. E eu cheguei a pensar, quando eu descobri tudo sobre traição e a separação, eu cheguei a pensar, gente, será que realmente um dia ele me amou na vida? Eu fiquei com essa dúvida dentro de mim. Eu acho que ele nunca me amou, eu acho que ele nunca teve um sentimento verdadeiro por mim. Eu acho que foi algo que foi acontecendo e levando, e eu senti muito isso, eu senti uma rejeição muito grande, um abandono muito grande. Então eu tive pensamentos assim, que eu ficava perguntando para a mãe dele, falei assim, será que ele já me amou de verdade? Será que ele ama a família dele? Já amou alguma vez a família dele de verdade? Então eu tive esses pensamentos assim muito forte dentro de mim. E quando eu descobri que essa virada de chave da vida é um eco, foi a maior consciência que eu tenho hoje, que eu fui entender que tudo que veio para mim foi através dos meus pensamentos e das minhas atitudes. Essa foi minha maior virada de chave. Quando eu entendi isso, o perdão para mim foi super leve, foi super natural, porque quando eu não tinha essa consciência, eu pensava assim: eu quero minha família, eu sei que a minha família é importante, mas eu preciso perdoar ele, eu não consigo perdoar, porque estava muito forte essa questão da traição, me feriu muito, foi como se tivesse enfiado assim uma faca no meu peito, uma traição, um engano muito grande para mim. Para mim, eu estava sendo enganada de uma forma assim que eu não merecia. Então, eu me sentia uma vítima, né? Eu senti uma vítima muito, muito, muito prejudicada. Então, eu repeti isso várias vezes. Quando eu conversava com uma amiga bem próxima de mim, eu falava assim: eu sei que a minha família é importante, mas eu não consigo perdoar ele. O que ele fez não tem perdão. O que ele fez, ele pode fazer de novo. Então, assim. Quando eu tive essa consciência do eco, a vida é um eco, o perdão para mim foi muito natural. E eu agradeço muito, 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 muito essa consciência, porque fez toda a diferença nesse processo da minha restauração.
Então, quando eu entendi isso, que a vida é um eco, eu comecei a entender sobre as minhas atitudes e os meus pensamentos. Eu fui entender que eu estava sendo a mulher tola dentro da minha casa, dentro do meu casamento, na criação da minha filha e todo no meu comportamento com meu marido. Então, eu entendi por que que ele estava agindo daquele jeito, por que que ele me rejeitava, que na verdade não era ele que me rejeitava, eu me sentia rejeitada. Sempre foi eu que senti. Não foi ele que me rejeitava. Ele ele estava ecoando o que eu estava sentindo dentro de mim. Então, quando eu sentia que estava sendo rejeitada, abandonada, vitimista, era eu ecoando, porque eu fui entender uma das mais umas, né, das viradas de chave é que mais importante que o que a Rê ensina não é a atitude, não é a ação final, mas sim o pensamento. É a primeira coisa que vem na nossa mente. Então, por muitas das vezes, Rê, eu me sentia aquela pessoa que lutava, 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 mas não saía do lugar. Parecia que eu estava estacionada. Eu falava, eu fazia de tudo. Eu ia, igual eu já mencionei, campanha na igreja, oração, acordava de madrugada, fazia minha oração, mas eu pedia mal. Eu não sabia pedir. Eu não tinha uma sabedoria para pedir da forma correta. Então eu pedia para Deus mudar ele, transformar ele, mudar a mente dele. Era isso que eu pedia. Então eu pedia mal, eu pedia errado. Quando eu entendi que era sobre mim, aí, meninas, aí mudou tudo. Aí foi a transformação que eu sempre coloquei como a palavra do meu ano. Foi quando começou a minha transformação. Porque não é nada sobre ele, é sobre mim. É sobre minhas atitudes, minha consciência. Então eu entendi isso, né? Então eu comecei a reconhecer o orgulho e a arrogância. Eu não me considerava uma pessoa orgulhosa. Por quê? Por que que eu não considerava? Porque eu sempre dei o braço a torcer, sabe, meninas? Quando a gente tá em situações que você é, sente que você sempre tá dando o braço a torcer, eu falo em questões simples, né, de atitudes em casa, igual de lavar uma louça, fazer uma janta e tudo mais. E eu sempre senti assim, não, eu tô dando o braço a torcer, não vou reclamar, não vou fazer isso. Só que o braço a torcer, entre aspas, sempre foi do meu jeito, tinha que ser do meu jeito. Senão, não era, eu não seguia. Então, eu fui descobrir o tamanho do orgulho que eu carregava, o tamanho da arrogância que eu carregava, porque tudo era do meu jeito. Tudo tinha que ser com a minha decisão, viagens que a gente fazia. Eu sempre escolhi o lugar, eu escolhia os dias, as datas, tudo. Eu não dava autoridade para o meu marido. Eu não respeitava ele dentro da minha casa como o homem da nossa casa, como o meu marido, como provedor. Eu sempre fui muito orgulhosa e muito autoritária. Então, quando eu entendi isso, caiu uma ficha muito grande. Eu fiquei por muitos dias ali, é, gerando um sentimento dentro de mim de culpa, porque foi assim, né? Eu estava aprendendo, estava estudando, então eu comecei a sentir culpa por conta disso. Mas isso abriu meus olhos. Depois que eu senti a culpa, eu entendi que ela estava me ensinando. Então eu entendi, respirei, fiz isso, peguei a responsabilidade para mim, deixei a culpa de lado e fui atrás da minha restauração de verdade, porque eu estava entendendo que eu tinha e tenho muita responsabilidade, que nada é sobre ele. Então, eu tive pequenas atitudes várias e várias vezes que juntou tudo e fez toda a bola que explodiu no meu casamento. Então, o que eu quero passar aqui para as meninas também, que quando a gente tem a consciência, né, de como a gente lidar com o nosso marido dentro de casa, na mentoria, a Rê me ensinou e a identificar o padrão mental que eu cresci. Eu cresci num padrão mental que eu sempre vi a minha mãe sendo humilhada pelo meu pai, dependente do meu pai, aquela que cuida das filhas, e meu pai trabalhava fora. Então eu cresci assim, vendo meu pai trabalhar fora, minha mãe cuidar de mim,
mas por ela ficar em casa cuidando, ela era humilhada, ela era humilhada e não tinha voz dentro de casa. Então eu cresci assim. Eu não quero viver isso. Eu quero ser independente, eu quero ter o meu dinheiro, nenhum homem vai me humilhar, nenhum homem vai mandar em mim. O que eu quero comprar, eu compro, o que eu quero fazer, eu vou fazer. Então eu cresci nesse padrão. A neurosintonia fez eu identificar isso, o padrão que eu cresci. Eu, por muitas das vezes, muitas das vezes, eu criticava as mulheres que eu via que ficavam cuidando dos filhos em casa, que, sabe, que abria mão de trabalhar, da sua área profissional, de ser uma pessoa bem-sucedida profissional para cuidar dos filhos. Como eu trabalho com eu tenho uma empresa, né? Eu trabalho com infantil também, eu tenho uma escola de natação infantil. Muitas das vezes, sempre pagamentos, a mãe falava assim: peraí, o pai vai fazer, meu marido vai fazer. Eu olhava assim, gente, como assim, né? O marido fica fazendo pix para ela. Nossa, eu não dou conta de viver desse jeito, porque tudo que vai comprar, vai fazer, vai pagar, tem que ficar pedindo autorização para marido. Não, eu não dou conta de viver desse jeito. Para mim, sim, são mulheres dependentes demais e eu não quero isso para mim. Então, eu criticava muitas das vezes mulheres que ficavam em casa para o marido trabalhar. Eu achava isso um absurdo. Eu achava isso assim fora da minha vontade de viver. E hoje não. Hoje é um sonho, assim, sabe, viver de uma forma que eu cuido da minha filha, eu cuido da minha família, eu tenho um marido que provê a minha casa, que cuida das finanças, que cuida do nosso lar, da segurança do nosso lar, e aí eu aprendi a dividir os papéis, porque eu não sabia. Eu sempre quis ser o papel do homem, eu sempre quis fazer o papel dele. Então, eu tirei a autoridade dele, deixei. Ele mesmo falava várias vezes para mim: parece que eu sou inquilino dentro dessa casa. Parece que eu não mando nessa casa, parece que eu não tenho voz nessa casa. Tudo é você, tudo é você. Então, eu vivi isso desse jeito. Então, eu tive esse padrão. E na mentoria isso foi quebrado, foi como se tivesse tirado uma venda assim, ó, muito grande dos meus olhos, que eu enxerguei isso de uma forma assim surreal, porque eu não tinha essa visão, eu não tinha essa vontade, eu criticava ter essa posição, então foi algo que a mentoria me deu de uma consciência muito, muito grande. E eu deixei de ser o alecrim dourado, né? Que é o que a gente fala na mentoria, que é aquela pessoa que é orgulhosa, que é arrogante, que é autoritária, que tá certa em tudo, que quer resolver tudo. Então eu fui deixando aos poucos de ser o alecrim dourado. E quando eu fui deixando de ser, foi acontecendo. Eu fui avançando. É, um dos meus maiores desafios, que foi dos pensamentos intrusos, como que eu consegui inibir isso? Eu sempre ocupei a minha mente, que é o que a Rê ensina, né? Gente, eu saía para trabalhar todos os dias, eu colocava o vídeo da mentoria para mim ouvindo. Dentro do carro já era um hábito. Eu entrava dentro do carro, eu já acionava para me ouvir. Era o tempo todo. Eu estava em casa lavando vasilha, eu colocava vídeo para me ouvir. Eu estava em casa fazendo alguma coisa, eu não deixava a minha mente vazia para chegar a informações que me destabilizasse ou até mesmo me desanimasse. Então, assim, eu quero passar essa dica para vocês porque fez toda a diferença. Por muitas das vezes que eu pensava em algo que vinha na minha mente de dúvida, de desânimo, que queria me desanimar, fazer eu desistir, eu colocava o vídeo para me ouvir, porque isso me dava um ânimo, isso trazia consciência, isso me ajudava muito. Então, quem Uma licença, assim, nossa, incrível. Gente, ela tá incrível, né? Maravilhosa, é uma linda. Eu falei que vocês iam amar ouvi-la, porque é algo que vocês estão ouvindo uma pessoa que imagina, um ano atrás, olha só que interessante, né? Um diagnóstico de traição no casamento, um casamento doente, esse é o diagnóstico. Uma pessoa que carregava aí
um trauma, a aversão à postura da dependência, e aí fez ela ter um comportamento completamente oposto. Ou a gente repete, ou a gente repudia, né? Ou a gente repete, ou a gente repudia o padrão, e a gente consegue identificar através do mapeamento emocional, que é uma ferramenta que a gente utiliza, e a gente conseguiu identificar o mapeamento da Lê na época. Lê, uma coisa que eu fiquei curiosa, assim, para você compartilhar, não sei se já tinha programado em falar isso, mas quando, porque eu vi que foi, você entrou na mentoria Rubi, você começou assim, a deslanchar os resultados. Queria te ouvir em relação a isso, que muitos aí vão entrar, vão avançar na mentoria Rubi também, como é bom esse acompanhamento, né? Algumas coisas que viram a chave. E como é que foi, o que, que foi acontecendo nele para que ele tudo, ele estava fora de casa, não queria voltar, e o que, que ele foi sentindo, assim, que eu acho que é uma curiosidade que elas têm. Sim, quando saiu de casa e tudo mais, logo que eu entrei na mentoria, primeiro na Ouro, no comecinho, eu descobri que ele estava com outra, que é a OM, né? Só que eu já estava na mentoria e, meninas, vocês precisam entender que a decisão inabalável, ela é inabalável. Se você tem dúvida, você não tem a decisão inabalável. Porque quando eu descobri que ele estava com outra, e foi assim, algo muito que me afetou assim, que veio querer me afetar. Por quê? Ele levou a OM na casa da mãe dele, com a minha filha junto. Ela não sabia de nada, tava tudo recente. Então, assim, ela chegou em casa falando pra mim, mamãe, meu pai tava com uma amiga, mas ele falou que é só uma amiga. Então, assim, aquilo ali quebrou meu coração de uma forma assim que, se eu não tivesse uma decisão inabalável, tinha me deixado no chão. Eu respirei fundo, né? Respirei fundo e internalizei. Eu tenho uma decisão inabalável. No outro dia, a mãe dele até me mandou mensagem, porque eu já tinha compartilhado com ela. É algo importante também que eu quero ressaltar aqui. Eu fechei muitas informações, tá, meninas? Eu não fiquei contando a minha história pra ninguém. Eu tenho três irmãs mulheres, nenhuma eu cheguei para ficar conversando, falando, sabe, historinha que a gente tem na mentoria. Não fiquei conversando com ninguém, não fiquei comentando. Eu encontrei a mentoria, a neurosintonia, e me dediquei totalmente a ela. Eu deixei a fofoca, as conversinhas para me focar na neurosintonia. Então, isso fez toda a diferença, porque eu não fiquei recebendo informação e opinião de outras pessoas. Porque quando a gente fica recebendo opinião de outras pessoas que não têm consciência, entendimento e sabedoria, isso faz confusão na gente. Uma confusão muito grande, que isso pode mudar todo o seu caminhar. Então, eu fechei e peguei informações só com segurança. Então, no outro dia que eu descobri que ele estava com outra, a mãe dele me perguntou, Letícia, sobre aquilo que você me falou da sua decisão, você permanece? E eu falei para ela, permaneço. A minha decisão é inabalável. E segui, meninas, com muita força, porque não é fácil. Eu entendo vocês, porque dói. É algo que você fica sentindo ali, porque ele estava com outra pessoa, e isso vinha para me destabilizar, mas eu tive uma decisão inabalável. Então, eu segui. Quando eu segui, ele percebeu também, porque eu não fiquei jogando nada na cara dele, não fiquei reclamando, perguntando, questionando, eu simplesmente segui. Eu tratava ele, conversava com ele, porque a gente sempre teve uma relação por conta da nossa filha muito amigável, de resolver coisas de escola, levar para escola e tudo mais. Dele ver ela, nunca proibi, sempre tratei ele muito bem. E eu acho que isso dava um bug nele, né? Eu acho que isso deixava ele, assim, trazia muita coisa para ele ali. Eu acho que ele começou a entender o meu comportamento através disso, porque eu estava agindo totalmente ao contrário do que ele esperava. Aquela mulher desequilibrada, louca, que fica perguntando, que fica com ciúmes, que quer saber, que quer voltar por tudo, que quer implorar. Gente, eu não fiz isso. Eu fiquei super calma. Por quê? Porque atrás disso estava a minha decisão inabalável. Então eu segui. Eu
sempre tratei ele muito bem, conversava com ele, tudo eu estava muito bem resolvida, porque eu estava tendo todo o direcionamento da mentoria. E aí ele entrou, só que ele sempre agindo com a indiferença em relação ao divórcio. Porque eu descobri a traição, logo descobri que ele estava com outra, e logo depois também ele falou para mim que iria e entrou com o pedido de divórcio litigioso, que é o processo, né? Então, quando ele falou para mim, ele foi, gente, foi muito surreal. Por quê? Ele foi lá em casa uns 6 meses depois de tudo que aconteceu. Ele foi lá em casa para falar sobre a questão do divórcio litigioso. E ele foi lá, sentou, a gente conversou, e eu super calma. E ele falava e eu só assim, tudo bem, tá? É isso que você quer? Desse jeito, gente. Tudo bem, tudo. Deixa ele falar. E concordando com tudo. Quando ele terminou, eu falei assim: tudo bem, eu concordo com você, a sua decisão é essa, eu concordo. A minha se mantém. Porque eu tinha feito o momento X com ele, muito tempo atrás, logo quando foi direcionado pela mentoria. E eu falei assim: a minha decisão não muda, eu vou minha decisão é restaurar meu casamento. Eu não desisto de mim, não desisto de você, não desisto da nossa família. Essa é a minha decisão. Se você quer entrar com divórcio, a decisão é sua e eu respeito. Então eu não retruquei, não bati de frente, não reclamei, não implorei, não fiz nada. Eu somente concordei com ele. E nesse dia que ele pediu o divórcio para mim, gente, no outro dia ele me desbloqueou das redes sociais. Eu falei, gente, como assim? Como assim? Ele vem pedir um divórcio para mim, né? Me comunicar de um divórcio, no outro dia ele começa a me desbloquear das redes sociais. E aí eu fiquei assim, ó, me veio também um bug na minha cabeça. A gente está acontecendo, por mais que eu não vejo, tá acontecendo. Então ele me desbloqueou do Instagram e aí eu falei assim, epa, mas esse trem vai acontecer e me deu mais força ainda. Então eu tive essas medalhas, né? Eu quero ressaltar também que as medalhas, elas são pequenas e grandes. A partir do momento que você tem consciência dos seus erros, que você começa a entender sobre as suas atitudes, seus pensamentos, você já está ganhando medalha, você já está conseguindo ganhar consciência, isso já faz toda a diferença. Não quer dizer que você não está avançando. A partir do momento que você começa a ter consciência dos seus erros, das suas atitudes, do seu eu, entender e internalizar que é através de você, você já está avançando. Por muitas e muitas vezes eu pensei, gente, não está acontecendo, não estou vendo nada, mas não estava acontecendo aos meus olhos, mas dentro de mim já estava acontecendo. Então, ele pediu, entrou com o processo, ele falou assim, aí tem que pagar, porque ele entrou no particular, ele quis, né, entrar com aquele que é me fugiu a palavra, que os dois entrem em acordo, sabe? Então, assim, em um divórcio que entra em acordo, ele entrou e ele foi montando o processo todinho. Ele pagou a advogada, foi mandando o processo, montando o processo em relação à divisão de bens, e ele me mandava, Letícia, é isso, vou colocar isso. Eu só assim, ok, é isso aí, ok. E eu fui só mandando. Só que isso me gerou uma angústia muito grande, porque por mais que eu estava aprendendo, isso me trouxe um medo. Um medo assim, peraí, se eu assinar esse papel, parece que vai ser a sentença da minha separação. Então eu senti isso muito forte. Aí eu lembro que eu até mandei no suporte para tirar essas dúvidas, para tentar ter um direcionamento. E mais uma vez eu fui reforçada. Se você tem uma decisão inabalável, isso é somente um papel, isso é somente um papel, isso é algo que não vai ser, que vai ser um ponto final na sua vida. Então eu internalizei, gente, eu internalizei isso de uma forma tão forte, tão grande, que Deus me deu uma paz, que é a paz que eu desejo para você viver, que é a paz que excede todo entendimento. Eu senti isso de uma forma muito, muito forte. Muito, muito forte. Eu nunca tinha sentido isso. Foi muito forte. Por quê? O mundo estava desabando aos meus olhos, que é processo, assinar documento, divisão de bens, separação de tudo,
combinar a questão de pegar minha filha, sabe? Passar com ele, tudo, eu vendo tudo sendo desabando. E eu sentindo uma paz muito grande. E aí, para confirmação, uma amiga minha, que é bem próxima a mim, de confiança, ela falava assim para mim, Letícia, como que você consegue seguir desse jeito que você tá seguindo? Tá parecendo que não tá acontecendo nada na sua vida. E eu virava para ela assim, é a paz que Deus trouxe para mim, no meu coração. Então eu não fiquei mais aflita, eu internalizei de uma forma muito grande que aquilo ali era um papel, que era apenas, envolvia apenas dinheiro e papel, e eu internalizei. E eu falava para ele, falei assim, essa é a sua decisão. Tudo que ele me mandava, eu concordava e reforçava para ele. Essa é a sua decisão. A minha decisão permanece, que é lutar pela nossa família. E simplesmente ele mandou, né, todos os documentos para mim assinar. E eu lembro que foi algo muito conflito para mim, porque eu estava inaugurando, né, minha segunda unidade de empresa. Foi bem na semana que eu estava inaugurando a segunda unidade da minha empresa. Então, por um lado, eu estava assim muito feliz na minha área profissional, e por outro lado, eu estava totalmente assim com o coração apertado, porque ele estava reforçando isso para mim, que ele queria separar, que ele estava seguindo a decisão dele. E aí, quando Deus me deu essa paz dentro de mim, eu falei para Deus, falei assim, eu assinei todos os papéis, falei assim, para Deus, Deus, eu sei que para o Senhor nada é impossível. Eu internalizei que isso não significa nada e eu entrego nas tuas mãos. Eu lembro, gente, que até quando ele me mandou um documento para assinar, ele mandou um áudio da advogada. E o áudio da advogada, no final, ela fala, aí no final ela fala assim, ó. E aí, ela assinando, vocês entrando em acordo, pronto, você vai ser feliz. Ela fala desse jeito, a advogada. Quando ela falou isso, eu escutei o áudio, quis vir uma ira tão grande dentro de mim, assim, de revolta, e aí eu respirei e falei, não, peraí. Eu comecei a orar por ela. E eu fiz uma oração muito sincera para essa advogada. Eu orei por ela, falei assim, Deus, toma nas tuas mãos essa advogada, usa a profissão dela, não, né, para não desfazer casamentos, mas sim para orientar da melhor forma, porque ela falou num ar de felicidade, de separou, ele ia seguir a vida dele e ele ia ser feliz. Então, eu tirei o sentimento de revolta e comecei a orar por ela e fiz uma oração muito sincera por essa advogada. E aí assinei todos os papéis, mandei para ele e fui seguindo, fui seguindo. Foi quando eu entrei na mentoria Rubi. E aí, quando eu entrei na mentoria Rubi, que é muito profundo, gente, porque eles têm um direcionamento assim muito específico para ajudar. Por muitas das vezes, né, igual eu mencionei que já são quase fazendo um ano, né, nesse mês. Por muitas das vezes eu fiquei confusa, quis desistir. Às vezes eu pensava que eu estava fazendo um pouco errado, voltava no planner, voltei no planner umas 2 vezes para começar tudo de novo, os exercícios. Quando eu entrei na Ruby, tem um direcionamento muito específico que praticamente segura na sua mão e te direciona cada passo que você tem que fazer. E aí, quando a gente foi conversar, né, eu assinei. Quando eu assinei, eu entreguei, assim, de corpo e alma, a minha decisão inabalável em relação aos papéis de divórcio que eu tinha assinado. Deus falou muito grande, eu quero compartilhar isso com vocês. Deus falou muito grande no meu coração que o meu processo, porque dentro da mentoria a gente vê muitas joias reconquistando os casamentos, com algumas semanas, com alguns meses, e eu via, vibrava com elas, e como todas vocês ficam imaginando, quando é que vai ser no meu dia? Quando é que vai chegar o meu dia? Vai chegar a minha hora? Por muitas das vezes eu pensei nisso. E a Rê sempre ensina, né, que a gente tem um quebra-cabeça, cada um tem seu quebra-cabeça. E eu comecei a entender e aceitar isso, porque isso fez toda a diferença para mim. Quando eu entendi o meu quebra-cabeça, eu comecei a ficar mais em paz, eu comecei a seguir mais em paz. Então, quando eu entendi, né, e aí Deus falou muito forte no meu coração, Rê, que eu iria passar por todo um processo
Só que antes de 1 ano, eu iria restaurar meu casamento. E foi exatamente o que aconteceu. Eu quero compartilhar com vocês. Eu passei por todas as datas, porque Deus falou no meu coração: você vai passar por todas as datas comemorativas para você realmente entender o valor da sua família, o valor da sua casa, o valor do seu marido, porque eu passei Natal sem ele. Eu passei o aniversário da nossa filha sem ele. Eu passei o Dia das Mães sem o meu marido dentro de casa. Os dias dos pais sem a gente estar junto. Passei o aniversário dele também. Eu passei todas as datas comemorativas. Só faltava uma, que era aniversário de casamento. Gente, sabe que dia que era o nosso aniversário de casamento? Dia 22 de setembro. Foi no mês passado. 22 de setembro. No dia 25, ele me manda mensagem dizendo que queria conversar comigo. Então foi assim, a última data que Deus colocou no meu coração antes de 1 ano, a última data que seria do nosso aniversário de casamento, passou e um dia depois ele manda mensagem dizendo que queria conversar comigo. Só que eu já tinha assinado papel, eu já tinha assinado muita coisa, ele já tinha deixado muito claro para mim a decisão dele. Só que quando ele falou que queria conversar comigo, gente, eu senti algo tão forte dentro de mim. Eu fiquei assim muito animada porque eu pensava comigo, eu vou receber uma medalha. Eu vou receber uma medalha, eu vou receber uma medalha. E ele chegou para conversar comigo. Quando ele chegou para conversar comigo na nossa casa, ele viu o meu olhar. Ele falou assim: por que você tá com essa cara? Desse jeito. Aí eu, nada, eu só quero ouvir o que você quer falar. Tá tudo bem? Ele falou assim: não, mas por que você tá assim? Porque eu acho que ele sentiu que eu tava feliz, né? Não tava esperando uma notícia ruim. E aí eu falei assim: não, eu só quero ouvir o que você tem para falar. E aí, ele todo meio desconcertado, porque eu acho que ele também, né, tipo, peraí, as coisas vão mudar agora. Foi quando ele falou: olha, o processo foi barrado pela juíza, né? Envolve muita coisa por conta das questões de bens que tá no meu nome, que tá no seu nome. Então, assim, o processo ele é bem mais denso do que eu imaginava, tem muito mais critérios para ser resolvido, e ela barrou. E ela barrou. E eu olhei assim, tá, e agora? Aí ele, então eu vou cancelar o processo. Então, quando ele falou isso, gente, que iria cancelar o processo, foi algo assim que eu vi o resultado, né, de toda a mentoria, da minha decisão inabalável, que eu não desisti, foi quase 1 ano. Então, assim, muitos meses passando por em cima de circunstância, passando em cima de pensamentos intrusos. E quando ele falou isso, ele ainda assim, eu vou cancelar o processo, mas eu ainda não sei o que vai ser, porque eu identificava nele, a gente aprende, meninas, quando a gente estuda de profunda neurosintonia, a gente começa a identificar o comportamento do outro também. Então eu comecei a entender ele, falei assim, olha, ele tá com barreiras mentais ali, né? Tá vindo barreiras, ele quer, ele tá vendo que tá tendo uma reconexão, mas as barreiras, as neuromemórias que ele ainda tem, ainda tá barrando ele. Foi quando eu intensifiquei mais ainda, ativei minhas memórias positivas, né, nos exercícios, fiz carta de harmonização, que é tudo que a Rei ensina. São muitos exercícios ricos, assim, que faz toda a diferença na prática. São coisas, detalhes. Você olha, ela direciona o exercício para você. Você acha que aquilo ali é uma coisa simples, mas não é profundo, porque toca, porque há reconexão. E a reconexão emocional é algo assim surreal, porque no outro dia eu aprendi muito que é o que a Rê ensina, que é o poder da gratidão. Eu agradecia todos os dias, todos esses meses de persistência, de decisão, eu agradecia todos os dias pela vida do meu marido. Eu acordava de manhã e agradecia pela vida dele, por ele ter voltado para casa. E assim, meninas, eu não via nada, né? Eu não, era a minha fé ativada, porque a fé é isso. É você acreditar em algo que você não vê. Então, todos os dias eu agradeci. Eu quero mostrar aqui para vocês. Num dos exercícios, eu sei que não vai dar para ler direitinho, mas eu escrevi.
né? Que é um exercício que o Rafa ensina 33 vezes por uns 3 a 5 dias. E eu escrevi que eu estava tão feliz e grata pelo meu marido ter desistido do divórcio. E eu fiz esse exercício e aqui está a prova que aconteceu. Eu não via, não tinha no momento esperança, porque ele estava muito decidido, mas eu fiz. Eu tive a minha decisão e eu escrevia todos os dias. Eu agradeço a Deus pelo meu marido ter desistido do divórcio. Eu fiz o exercício, me dediquei. E meses depois aconteceu. Ele desistiu. No outro dia, ele mandou mensagem para mim, falou que estava disposto a lutar pela família, que é o que ele queria e que é o que estava acontecendo. Ele tinha desistido do divórcio. E foi quando a gente realmente começou a nossa nova, né? O meu dia de cantar chegou. Eu comecei a ter a restauração por completo da minha família, né? Na mentoria Rubi, eu fiz o desafio dos 14 dias e assim, no último final de semana, nos últimos dias ali da mentoria, que é do desafio, foi quando ele realmente voltou para casa, Rei. E assim, fez toda a diferença, o desafio com os exercícios, sabe? Isso traz uma paz muito grande, uma clareza muito grande para a gente. Eu quero mencionar aqui também que eu participei da mentoria presencial, né, que teve lá em São Paulo. Eu, assim, me dediquei muito, meninas, muito mesmo. Eu fiz todos os exercícios, eu fiz todo o acompanhamento necessário, por mais que muitas das vezes na rotina, a gente fica com aquele sentimento: será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? Eu me dediquei. Teve a mentoria presencial em São Paulo. Eu fui, participei, conheci a Rê, maravilhoso, o Rafa, muito, muito fofos. Assim, eles são pessoas maravilhosas. E aí eu ganhei, né? Eu não tô com o meu presente aqui, porque esse final de semana, gente, esse final de semana. Ontem foi aniversário na minha cidade. Eu moro em Goiânia. Foi aniversário na minha cidade, então foi feriado. E no feriado do ano passado, o meu marido estava arrumando as coisas para ir embora de casa. E no feriado desse ano, a gente está passando um final de semana maravilhoso num, no interior, sabe? Curtindo, lazer em família. Então, assim, é algo surreal, é algo, assim, poderoso demais. E eu ganhei da Rê lá em São Paulo o meu porta-retrato, né? Que eu vou colocar minha foto, vou mandar para vocês a foto da minha família nesse porta-retrato, porque aconteceu, Rê. O meu casamento foi restaurado, foi transformado, a minha família foi restituída e eu tenho um coração assim eternamente grata, muito, muito, muito mesmo, porque eu sei que foi um caminho direcionado por Deus. Eu tenho convicção, toda certeza disso. E vocês foi canal de bênção na minha vida, foi canal de bênção para a restauração do meu casamento. O trabalho de vocês é incrível, é tão incrível, que despertou dentro de mim essa vontade de ajudar outras mulheres, outras famílias. E eu quero deixar registrado aqui que eu sei também que vai chegar o dia que eu vou deixar de ser mentoranda para ser mentora da Neurosintonia junto com vocês, na equipe de vocês, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. É um desejo do meu coração muito forte que queima assim todos os dias, porque eu não quero guardar isso só para mim mais. Eu quero transbordar isso na vida das pessoas, das vidas que chegam perto de mim. Então, eu quero deixar registrado aqui que isso também vai acontecer, porque a neurosintonia é um caminho, é um canal que vai direcionar você a chegar lá. Ela vai te dar todo o suporte para você conseguir esclarecendo, te dando clareza e todo apoio que vocês precisam. A Rê, ela segura a nossa mão e ela não solta mais. Meu Deus do céu! Olha o jeito que você deixou a mentora. Gente, o que é isso, Lê? Eu agradeci tantas vezes a Deus, sabe? Todo mundo sabe, vocês estão registrando aqui ao vivo e a cores o quanto é uma missão para gente, quanto eu amo esse trabalho, quanto eu agradeço a Deus todos os dias. Gente, eu vou conseguir mentorar? Eu acho que, né, não precisa mais nada depois disso.
quão edificante foi as tuas palavras. Eu imaginava que você ia vir aqui compartilhar, mas superou todas as minhas expectativas também. Eu estou tão feliz. Ver que o nosso trabalho, de fato, né? Tudo que Deus colocou, tudo que eu vivi, eu lembrei da minha história. Quantas coisas eu vivi, né, Lê, também. Tu conhece a minha história profundamente. Quando eu estava vivendo o fundo do poço emocional, que eu dizia, Deus, por que eu tenho que passar por isso? Tu deve ter te questionado também. E vocês que estão em casa, gente, quem aqui tá lavada como eu, tá lavada em lágrimas. É impossível não se emocionar, não tocar com a tua história. Você é maravilhosa, você é uma joia preciosa. Você também é resposta às minhas orações. Então, vocês Amém. estão ao vivo e a cores comigo aqui, gente. Vocês são respostas das nossas orações. Por muito tempo eu disse, Deus, o Senhor sabe cada pessoa que precisa do nosso trabalho. Então, que os vídeos que a gente grava, às vezes eles são vídeos, como você diz, impactantes para gerar aquele impacto inicial para chamar atenção, mas Deus sabe o nosso coração. E todo mundo que me fala assim, Renata, eu vou orar para ver se de fato a neurosintonia de Deus, eu falei, eu não tenho problema nenhum, pode orar. Eu falo, faça isso, eu faço questão que tu faça isso, porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece o coração do meu marido e todos nós, mentores neurosintonia, nosso time neurosintonia, de fato as pessoas, nossa, eu orei e Deus confirmou, é para ser, né? E eu falo, é isso, é mais do que uma empresa, é um propósito de vida. E Lê, assim, enfim, sem delongas, elas estão pedindo para o teu depoimento ir para a plataforma, eu não tenho dúvidas, graças a Deus que eu comecei a gravar. O teu depoimento, ele é edificante, ele é transformacional. Eu já escutei milhares de depoimentos, graças a Deus, na Neurosintonia. Tu sabe que todo dia a gente tem depoimento de casamento restaurado. Mas o teu vai subir. Me emocionou, tocou profundamente, confirmou, que eu sempre peço para Deus direção, confirmação, e ele me confirmou. E é só o começo, Lê. Eu vou te dizer como tua mentora. E eu vou declarar em nome de Jesus, eu quero que tu curve a sua cabeça, incline sua cabeça, vamos orar sobre ela, gente. Pai, Deus de amor, o Senhor sabe o que a Letícia carregou, as dores, tudo que ela teve que enfrentar e ela não desistiu, Pai. Então, que o Senhor prospere ainda mais a família dela, prospere em abundância, em amor, prospere, porque ainda muitas bênçãos hão de vir na vida dela, Pai. E que o Senhor multiplique as bênçãos, multiplique o transbordo, multiplique os dons, as unções que o Senhor colocou e tem para a vida dela, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar que a melhor fase da vida da Letícia está começando após esse casamento restaurado, porque ela não desistiu. E Deus recompensa quem não desiste. Minha joia preciosa. Bom, gente, eu não preciso nem falar. Obrigada. Obrigada por tudo, obrigada por tanto. Eu estou maravilhada. Rei, deixa eu só responder uma perguntinha que eu vi aqui no chat, que eu acho que é muito relevante. Teve uma pessoa que perguntou se eu sempre usei aliança e como que foi. Eu sempre usei, gente, e eu sempre reforcei que eu estava bem. Todas as pessoas que chegaram em mim para conversar, gente, quase um ano. Então, assim, eu vivi, né? Eu tava vivendo minha vida. Foi quase um ano. Então, assim, em festa de família, em encontros, eu sempre fui muito discreta em relação a o que estava acontecendo, mas eu sempre fui muito firme. Está tudo bem, estamos bem, está tudo bem. Entendeu? Por mais, ó, minha mãe, minhas irmãs, elas sabiam que o meu marido estava fora de casa, mas elas entendiam meu posicionamento, porque eu sempre deixei muito claro mesmo, que Deus estava no controle de tudo e eu estava atrás da minha restauração da minha família. Então, assim, aliança no dedo. Eu muitas das vezes, quando eu saía, né, e tinha algum compromisso, perguntava: Você é casado? Eu sou casada, entendeu? Então, assim, sempre afirmando que eu sou casada, que eu tenho uma família, que eu tenho um marido, sempre, 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 sempre. Porque isso reforça o desejo do nosso coração. Né? Não gera dúvida. Então, por mais que ele não estava na minha casa, ele estava com outra, ele não, a gente estava separado, mas para mim eu reforçava isso todos os dias, porque essa era a minha decisão. Então, para quem está com essa dúvida, se usa aliança, se quem perguntava o que que você vai dizer, vocês vão falar o que vocês querem. Se é a transformação e a restauração, você tá com seu marido, tá tudo bem, é aliança no dedo e sempre reforçar isso.
Amém. Que linda. Deus te abençoe. Nossa, Amém. tanta coisa linda, só o começo. Depois que a gente está no transbordo, que a gente se preenche, né? Tem uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, que a gente vai suprindo as nossas necessidades, primeiro físicas, física, segurança, lar, né? Uma segurança, um lar, uma moradia, depois comida, depois a gente vai tendo saúde, aí a gente vai se preenchendo de fato em relacionamentos, e a gente chega na autorrealização. E aí a gente chega no transbordo. Então, gente, João 10,10 diz: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus não quer você com relacionamentos rasos, com escassez, com soberba, com prepotência, sozinha, distante, fracassada, divorciada. E a Lei te aprova disso. Então, Lê, você está pronta para a nova fase. E a Amém. Eu transformação recebo. ainda está acontecendo, porque tem muita coisa para vir. Foi lindo, foi incrível. Olha, Obrigada, viu? Eu amei participar. Eu tava assim muito animada porque essa vai ser sempre minha maior alegria. Transbordar e contar o meu depoimento, que é um testemunho que eu sei que vai tocar muitas vidas. É isso que eu quero fazer a partir de hoje. amém. Em nome de Jesus. Parabéns. Amém. Mais Obrigada. feliz. Parabéns, tá linda? Deus te Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Gente, maravilhosa, né? Maravilhosa ela.